Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulos de 10 ao capítulo 14. Como vocês estão percebendo, o livro de Ezequiel, ele mais do que os outros dois livros de Jeremias e Isaías, profetas maiores, ele usa muita personificação, ele usa muita, não só nas profecias, ele tem muitas visões. Ele faz uso de muitas visões, né? O capítulo 10 começa assim. Vocês vão perceber que Deus se afasta do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vai entre as rodas por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes, apanhá-las de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam do lado do sul do templo quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio interno. Então agora o Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido no pátio externo, com a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. E aí, quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho, apanhe o fogo no meio das rodas dos querubins, o homem foi e colocou ao lado de uma roda. Meu irmão, minha irmã, esse começo desse capítulo aqui, essas coisas, ressalta aqui a identidade de Ezequiel, quando teve aquela visão no Riquebar, né? E os seres viventes são chamados de querubins. E essas brasas ardentes aqui, espalhadas sobre a cidade, representam a destruição pelo fogo, o julgamento pelo fogo. Diretamente falando sobre o julgamento pelo fogo, tá? E no capítulo 11, a gente vai ver o julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito, que aqui é o Espírito Santo, me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o Oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líder do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando mal e dando maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas. Não está chegando o tempo de construir casas? Pergunta ele. Essa cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra ele. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, isso é o que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram suas ruas de cadáveres. Os corpos que vocês jogaram nas ruas não são a carne, essa cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada e é a espada que trarei contra vocês. Que coisa terrível, né? E com a panela e os corpos, está falando de quê aqui? De juízo pelo fogo. Não vão escapar, né? Mas é interessante observar que no meio desse contexto todo, Ezequiel, apesar de todos esses, quase que uma literatura escatológica, né? Aqui ele traz um renovo, traz uma esperança ao povo. Portanto, assim diz o soberano Senhor: embora eu os tenha mandado para as terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações por breve período, tenho sido um santuário para eles nas terras onde foram. Ou seja, o coração está aquecido, o coração do povo espalhado está aquecido na fé e na esperança em Deus, né? Portanto, diga: assim diz o soberano, o Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e estarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todos os seus imagens repugnantes, seus ídolos detestáveis. Darei a eles não um coração dividido, porém um novo espírito, aqui não é o Espírito Santo, um novo espírito próprio, né? Um novo ânimo dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e darei um coração de carne. Esse aqui é um texto muito conhecido. Precisa entender que quando fala retirarei do coração de pedra, está falando aqui da lei, está falando
da pedra, da tábua onde foi escrita a lei, pedra. E a lei não pode salvar, apenas punia, prevenia, mas punia. Mas não podia salvar ninguém da condenação do pecado. O coração de carne aqui representa um novo coração. O coração de carne é o coração do Evangelho, do ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu um coração de carne, resumindo a lei: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é um coração de carne. E essas mensagens do Evangelho tem que estar encravado no nosso coração e tornar o nosso coração de carne, não um coração julgador e duro contra a lei. Então, agirão segundo meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. No capítulo 12, você vai ver, meu irmão, o exílio vai ser simbolizado. Vê a mim esta palavra do Senhor. E outra vez, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio durante o dia, à vista de todos, para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora seus pertences armados para o exílio. À tarde, saia com aqueles que vão para o exílio. Saia com aqueles que vão para o exílio. É que o profeta está simbolizando o exílio e dando o exemplo, preparado para o exílio. Tinha que estar preparado para o exílio. Meu irmão, a gente vê a situação degradante que estava Jerusalém e Judá aqui, né? De manhã recebi essa palavra do Senhor: filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes assim: assim diz o soberano Senhor, esta advertência a respeito ao príncipe de Jerusalém e toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: eu sou um sinal para vocês, como fiz, assim será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. Ou seja, o povo devia estar preparado a partir do exemplo que o profeta Ezequiel fez, né? Capítulo 13, vocês vão ver a condenação dos falsos profetas. Parece até que a gente está falando para os dias de hoje, esse monte de profetada que vem aí, né? A palavra do Senhor veio a mim, disse: filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio das ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ele pudesse resistir firme no dia do combate do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentiras. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, espero que as suas palavras se cumpram. É aquele negócio, meu irmão, minha irmã. A gente deve estar atento a isso. E, por incrível que pareça, isso é muito comum nos dias de hoje ainda. E é preciso entender uma coisa: as profecias estão todas na Bíblia, estão todas aqui, todas. O ato profético é o ato de ler a mensagem de Deus e entender pela iluminação do Espírito Santo o que a mensagem quer dizer e aplicar a exegese e a hermenêutica para no contexto de hoje. Isso é ato profético. Simone profetada, não, porque ninguém pode conhecer, ninguém sabe do seu passado ou vai saber do seu futuro. Isso aí é profetado, isso é mentira, isso é exploração. A Bíblia, ela trata o homem de forma integral e não explora a comoção e não provoca a comoção. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus traz lucidez. E aí a gente vai ver, sobretudo, a condenação dos idólatras no capítulo 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, esses homens ergueram ídolos em que seus corações puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço diante do seu rosto, depois de for consultar um profeta, eu mesmo responderei a ele conforme sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou. Ou seja, aqui está claro que Deus está fazendo tudo isso para reconquistar o coração do povo, para endireitar o coração do povo. O sofrimento aqui, a queda pode ser o recomeço. A queda pode ser o recomeço.
Então o exílio representa, entre outras coisas aqui, além de moldar o povo, representa reavivamento. Não existe avivamento sem conhecimento, sem oração. Tanto é que o povo aqui ergueu sinagogas lá para poder estudar. E está claro que o julgamento é inevitável, né? Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar a fome sobre ela e exterminar os seus homens e animais, mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. E Deus está dizendo o seguinte, meu irmão: cada um é responsável por si, cada um, salvação individual, cada um é responsável por si. Ninguém pode salvar o outro, a não ser ele mesmo. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não ouçam profetadas, estudem a Bíblia e busquem orientação do Santo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confrontando, nos consolando e nos iluminando a entender a mensagem. Deus nos abençoe. Amém.